Sim, e também isto volta outra vez àquilo que é a dissonância cognitiva e aquilo que o ser humano não consegue pensar numa coisa e fazer a coisa completamente oposta. Vai sempre arranjar forma de nivelar aqui a homeostase mental. Espera, deixa-me Estás a pensar. O entender? ser humano não consegue pensar uma coisa e fazer outra completamente oposta? Ou seja, consegue, mas tem que arranjar uma forma de reestruturar e nivelar mentalmente aquilo que faz e aquilo que pensa. Podes aprofundar esse conceito, estás-me a dizer? Sabes o que é dissonância A cognitiva, certo? dissonância cognitiva eu já vi isso como sinónimo de enviesamento, mas eu sei que nesse contexto estás-te a referir, não estás a falar de enviesamento. Estás a dizer no sentido de a realidade é uma, mas eu distorço a realidade para ir de uma forma àquela que eu associo, porque senão vai-me causar dor, por exemplo, ou porque eu não quero ver. É isto que estás a dizer de dissonância? Esta é a minha interpretação de dissonância. Que sobrelap, que é Sim, um sobrelap também de viés, mas que não é o viés não é isso que estás a dizer aqui, suponho eu. não, o viés é algo que molda a tua decisão ou que molda a tua opinião, não é? Por exemplo, por exemplo, olha, vou dar um exemplo de um viés de confirmação. Por exemplo, existe um enviesamento chamado viés de confirmação, É esse, que é quando, é por esse, exemplo, tu achas que. é esse, eu conheço. Sabes? Sei, eu sei qual é. E o que eu estou a dizer é que já vi o viés a ser usado como sinónimo de dissonância cognitiva, no sentido do que estavas a dizer, e bem, o que ias dizer, que é, eu acredito que Sim, os papagaios são todos verdes, então eu só vou ver os papagaios verdes, porque os azuis não vou ver, tipo, eu inconscientemente vai-me passar ao lado, ou se estiver à minha frente eu vou dizer que foi pintado, vou arranjar uma forma de confirmar aquilo que eu acredito, que é os papagaios são todos verdes. exato. Ou então nem foi de propósito. Ou seja, Sim, não é o de que eu quero dizer propósito. com isto é que os enviesamentos ou os viés Desculpa lá. Sim, é para desculpa. nivelar. Força, força. Isto que eu disse é tudo inconsciente, não é a pessoa sabe que está errada e mesmo assim mente. É sem se aperceber. Desculpa, faz lá. Ou seja, os viés ajudam a nivelar mentalmente as contradições mentais. Faz sentido? Ou seja, vou dar um exemplo. Ok, O viés de confirmação, que também só para explicar, é sim. quando tu acreditas numa coisa e depois procuras visualmente, auditivamente, por pistas que possam confirmar a tua teoria. Por exemplo, tu achas ahm, que a pessoa se calhar tem algum tipo de obesidade, por exemplo, ou se a pessoa tem algum tipo de depressão, tu vais procurar na vida dela argumentos para suportar essa tese. Sim. Isto é o que se chama de viés de confirmação, que às vezes a pessoa está tão focada em procurar argumentos para a sua tese que escapa completamente todo a pista holística. Ou seja, o que eu queria dizer com a dissonância é exatamente isto. Por exemplo, vou dar o exemplo outra vez do tabagismo. É quando tu dizes assim, pá, fumar faz mal e fumas 3 maços por dia e por aí vai. A pessoa é obrigada a dizer fumo ou seja, ela pode na mesma cometer a ação, mas ela tem que estruturar cognitivamente o que pensa da ação. Ou então, das duas, uma. Ou tu mudas a ação, ou mudas aquilo que tu pensas da ação. Faz sentido? Tens que mudar a ação aquilo que tu pensas da ação. Ou seja, sim, faz sentido. Que no sentido prático seria, por exemplo, ir buscar esse enviesamento de confirmação de fumar não faz mal porque o meu tio fumou até aos 90. Sim, ou a pessoa pode na mesma, a pessoa pode na mesma dizer fumar faz mal, mas sim, e qual é o mal? Ah, Os meus tios também fumaram e viveram até aos 80. Estás a entender? e, Estás a perceber? ok, e também estás a chamar disso dissonância cognitiva, certo? Dissonância, se formos aqui pelo termos da palavra, é simplesmente o contraste da cognição, certo? O contraste da Esse, cognição. Não tinha pensado nesses termos. O contraste da cognição. como é que percebeste? Desenvolve. Desenvolve. Pronto, eu vou tentar Já sei. desenvolver. Eu acho que é mais. O que faria mais sentido é o contraste da lógica. Porque é, se fumar faz mal, então eu não vou fumar. Isso é que seria. Mas a lógica é subjetiva. Eu estou pequeno numa coisa muito factual, não é? Mas pode ser subjetivo, pode ser mais subjetivo.
Pois, pegaste uma coisa factual, mas pode ser muito, muito subjetivo. E então, como é que pode ser o contrário da cognição? Então é tipo eu saber mesmo, então é saber eu mesmo o que faz mal e mesmo assim fazer a coisa oposta? Exatamente. Ou seja, mas para isso vais ter que arranjar algum suporte para não te magoar, certo? Porque isso causa dor. Tu não podes fazer algo que Sim. vai E contra qual é que ou seria. confronta direto. Ok, e Diz. qual é que seria então aí o suporte no exemplo do tabagismo, mesmo sabendo a pessoa que faz mal e que é? Qual é que seria o suporte dela? Uma das partes é ou negar as causas de continuar a fazer a mesma ação, ou então subestimar, por exemplo, pode subestimar realmente o risco que é, pronto, fumar três maços de tabaco por dia. Ahm, ou então pode também optar por completamente evitar debater sobre o assunto, que também é outra questão. Ok, continuando. Ok, continuando naquela parte do exemplo de sei que faz mal e que é. Ela está a dizer aquilo, mas parte dela não se acredita assim tanto que faz mal, não é? Ou seja, diminui o que estavas a dizer, diminui, sobrevaloriza, não é? Subvaloriza, certo? Pode subvalorizar, sim. Mano, Ok. Epá, isto é interessante porque olha, realmente posso dar um outro exemplo que é mais fácil. isto é interessante porque eu não associava a dissonância cognitiva nessa questão tão complexa. Para mim era só lá está o viés da confirmação e não tinha assim, pá, pronto, via assim Posso na dar um prática exemplo. mais uma outra, mas a tua definição é muito completa. Eu vou dar outro exemplo. Dá Por o exemplo, exemplo, chuta. eu vou dar um exemplo mais pessoal. Imagina, certo? Que moralmente tu acreditas que faltar às aulas é incorreto, é impossível, não pode ser feito. É um mau aluno. E depois tu, certamente, ou porque estás cansado, ou porque seja como for, tu acordas mais tarde, faltas completamente à aula, ou o despertador não tocou, ou seja como for. Pois, como é que vais lidar com a situação? Vais-te chamar um mau aluno? Vais dizer que és um irresponsável? Não o vais fazer. Eu já dei por mim a dizer, por exemplo, a aula também não era importante, a professora não ia dar matéria, ou algo do género. Isto é um dos exemplos. Eu tenho que confrontar com a realidade e tenho que fazer alguma coisa que diminua aqui a inconstância. Não sei se essa palavra existe. Existe, inconstância existe, só que a palavra que tu queres é incongruência. Não é? Incongruência, exatamente, é isso mesmo. E Perfeito. certamente também vais encontrar exemplos na tua vida que possa Oh, reforçar claro, isto. claro. O que me estás a dizer não é completamente novo, apenas puseste-me de um ponto de vista que eu não tinha refletido sobre ele. Um ponto de vista mais profundo Uhum. e completo.